fiz para separar um casal, consegui, fui na igreja, o pastor revelou tudo e foi desfeita. Gente, presta atenção nesse testemunho aqui, o que Deus fez na vida dessa moça. Eu fiz lá um trabalho para separar um casal, consegui separar, e eu achei que eu ia me beneficiar da destruição dos outros, né? Eu queria pagar uma de santinha, mas consegui separar ele da mulher, através de a trocos de isso, né? De coisas que não é aceitável, é errado. E eu fui levar o cara para a igreja. Chegando lá na igreja, o que eu menos imaginava na minha vida é que aquela coisa que eu tinha feito, que eu havia mandado fazer, ia ser revelada lá na igreja, gente. A minha máscara ia cair naquele dia na igreja. Caiu. Deus mostrou tudo, não deixou nada encoberto. Eu vou resumir para vocês. Para servir de exemplo para quem estiver pensando em fazer esse tipo de coisa, para não vir passar a mesma situação que eu passei, tá? Porque foi difícil. Eu comecei a me relacionar com ele, mesmo sabendo que ele era casado. Eu confesso para vocês que fui eu que fui atrás dele, né? Eu que dei em cima, ficava fazendo inferno, só que eu era daquelas de fazer inferninho e tipo assim, ficava bem escondidinha, sem ele perceber que era eu. Quando eu digo inferno, gente, eu fiz inferno de todas as formas, sabe? De verdade. Eu consegui fazer com que ele acreditasse em coisas que a esposa dele fazia, sendo que nunca tinha existido isso na vida. Então, tipo assim, eu manipulei bastante. E mesmo manipulando, ele ainda não era o suficiente para fazer ele separar dessa mulher. E aí eu apelei para fazer. Gastei o que eu tinha e o que eu não tinha, porque era muito caro. Mas no final eu fiquei feliz, porque deu resultado. E com 15 dias que eu tinha mandado fazer esse trabalho, ele se separou da esposa dele. Veio até a mim, se declarando, dizendo que eu era a única mulher da vida dele. Uma coisa assim inexplicável mesmo, que só, sabe... mas a base de porcaria, né? A base de coisa que não devia, mas inexplicável. Beleza, ele veio pra cá, eu amei, agradeci demais e até peguei mais dinheiro e levei lá nessa pessoa que fez o trabalho pra mim como forma de agradecimento de tão feliz que eu fiquei. Levantei a cabeça, falei assim, não, mas eu não vou fazer mais isso, não precisa, ele já tá comigo, agora vamos seguir nossa vida feliz, né? Vou pra igreja agora com ele. Eu era daquelas de me beneficiar com a desgraça dos outros. Então, meu presentinho de Deus, né? Eu que destruí. Eu queria que fosse o presentinho de Deus, que foi Deus que me deu. Então vamos para a igreja agradecer. Olha a mentalidade. Chegando na igreja, tinha um pastor, que era de uma outra cidade, um pastor muito usado por Deus. E esse pastor começou a falar umas coisas, começou a falar, tipo, eu pensava, né? Ele falava umas coisas e eu pensava, meu Deus, parece que isso é para mim. E aí eu falei, eu vou embora daqui. Foi a hora que o pastor falou assim, e essa pessoa tá com vontade de ir embora. Gente. E ela não vai embora, ela vai ficar aqui. E aí o pastor me chamou, e ele lá na frente, ele revelando tudo, sabe? Mas tipo assim, não revelou de uma forma que fizesse com que ele ficasse com ódio de mim. Ele revelou da forma que foi mesmo, sabe, por desespero. Eu tava desesperada, que eu queria ele pra mim. Então, tipo assim, eu já tinha feito tudo que eu podia fazer. E de nada adiantou. Então eu apelei para isso. Assim o pastor falava, porque Deus não deixa a gente ser envergonhado. Chegando lá, gente, esse pastor falou tanta coisa. E eu me derramei em lágrimas, de arrependimento mesmo, porque o jeito que Deus falou comigo foi com amor. Não foi me expondo para me envergonhar. Eu olhei para ele, pedi perdão. Ele olhou para mim e falou assim, eu te perdoo. Até porque eu te dei brecha para tudo isso acontecer, né? Não foi só você. Eu falei assim, volta pra tua família agora, volta pra tua esposa, sabe? Eu queria que ele voltasse, gente. Me ajoelhei naquele momento, pedi perdão para que o pastor orasse pela minha vida, orasse pela vida dele, que Deus me perdoasse de toda aquela maldade e crueldade que eu tinha feito. Porque é uma crueldade você se beneficiar da desgraça dos outros, principalmente destruir uma família, que é uma coisa muito sagrada, né? Família é a ideia de Deus, né? Todo mundo sabe. Então, naquele momento lá, gente, eu fui com o intuito e aconteceu outro. Só que outra coisa totalmente diferente que aconteceu lá, eu nunca imaginei que ia acontecer aquilo, mas foi maravilhosa, que foi o que mudou a minha vida. E naquele momento que foi revelado tudo aquilo, eu pedi perdão para ele me perdoou, ele também reconheceu o erro dele. Eu cheguei para a esposa dele, contei tudo para ela, pedi que ela perdoasse, que confessei que toda a verdade, que eles reataram o relacionamento deles, porque a culpa foi minha, né? Então eles estão felizes. Ele hoje congrega numa igreja, eu também. Hoje a minha vida é completamente diferente da minha vida de antes. Eu continuo sozinha, esperando em Deus, a pessoa certa, sem forçar. Hoje eu percebi que eu não tenho necessidade de obrigar ninguém a ficar na minha vida se a pessoa não quer. Porque se você obriga, não é pra você. Porque aí não é de Deus. Se você quer ser feliz, então espera o seu. Ore pra Deus que um dia vai chegar. Não adianta a gente fazer isso pra obrigar a pessoa a ficar na nossa vida, né? Nós temos que ter amor próprio, principalmente muito foco em Deus.
Então é isso, gente. Eu queria trazer a minha história para vocês, o meu testemunho como alerta, ou até mesmo de aprendizado para algumas pessoas que talvez nesse exato momento estejam passando por essa determinada situação, né? Que elas veem que não tem nenhum tipo de solução e a única opção é recorrer a essa situação de fazer a pessoa forçadamente vir para você fazer esse negócio aí de... Mas na hora do desespero, você recorre a tudo. Mas, então foi o lado que eu recorri. E assim deu certo, entre aspas, mas Deus foi tão bom nas nossas vidas por ter feito aquilo acontecer, ter dado uma libertação para mim e para ele, e uma chance de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E esse é o meu testemunho. Gente, bênção esse testemunho, né? Glória a Deus. Foi um testemunho que eu peguei na Vani, e a Vani, ela traz muitas histórias abençoadas, eu gosto muito. E que Deus possa te abençoar, compartilha essa história aí, porque é um testemunho forte, muita gente faz isso, muita gente quer forçar o outro a ficar, e não é assim, né? Ela foi perdoada, ela aceitou Jesus, foi lá, confessou e tá tudo certo na vida dela. Então que sirva de exemplo para você também. Me segue se você ainda não me segue, se você tem um testemunho, manda para mim que eu conto aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no coração.